Bom, a Associação Nacional dos Sindicatos Rurais das Regiões Produtoras de Café e Leite, a Sincal, entraram com uma ação para que haja uma mudança no cálculo do preço mínimo do café. Veja mais detalhes na entrevista. Matiela, obrigado por ter vindo. Obrigado. Vamos lembrar que nós tivemos uma modificação no Estatuto da Sincal. Agora é a Associação Nacional dos Cafeicultores? Associação dos Cafeicultores do Brasil. Associação dos Cafeicultores do Brasil. Exatamente, porque nós temos que colocar tudo dentro da mesma cesta. É o agronegócio café. Tanto arábica, tanto quanto robusta. Não podemos ter essa diferenciação. Existia uma certa incompatibilidade de sempre o arábica e contra o robusta. O mercado que dita as normas. Se ele quiser tomar puro arábica, que toma. Se quiser misturar com robusta, que tome. Então é o mercado. E tudo é agronegócio café. Tanto faz um produtor de café arábica, tanto quanto um produtor de café robusta, as dificuldades de produção, as questões de mercado são as mesmas. Então vamos falar agora nessa nova fase que vocês avançam na discussão de alguns assuntos importantes. Isso. Né? Aquela diferença que o Brasil tem quando vende café lá fora, essa é uma luta constante da Sincal, não? Essa é uma luta constante da Sincal porque nós não podemos concordar com esse leilão tipo Wiley, que é o leilão reverso. Entra um exportador vendendo a menos 20 centos de dólar por libra-peso em Nova York, sobre Nova York, contrato C, entra o outro vendendo a menos 21, o outro a menos 22, quer dizer, virou um leilão. E ao final das contas, nós acabamos perdendo 62, 65 dólares por saca ano. Se nós colocarmos isso vamos dizer, num patamar de 36 milhões de sacas, que nós temos exportado 35, 36 milhões de sacas, nós estamos perdendo aí no mínimo 2 bilhões e 200 milhões de dólares por ano. Num total de 20 anos que vem se praticando essa política, o Brasil está perdendo 45 a 50 bilhões de dólares. É inaceitável. Inaceitável. Isso deveria estar irrigando a economia cafeeira, o setor produtivo, né? Os trabalhadores rurais, que tem 3 milhões de trabalhadores rurais, tem aí 320 mil cafeicultores, e esse dinheiro serviria para poder irrigar as regiões, aumentando o IDH, aumentando o comércio, a arrecadação de impostos e tudo mais. Nós não podemos concordar com esse tipo de mercado, não tem bolsa para o mercado brasileiro. Essa sistemática, o Brasil está totalmente contra o mercado, contra a lei de mercado. Nós estamos fazendo dumping, né? E vendendo abaixo do custo de produção. Inaceitável. Agora nós temos um encontro, o primeiro Fórum Mundial de Cafeicultores, que vai ocorrer em Medellín. Isso. A Sincal estará lá? Estaremos lá. Eu estarei, provavelmente o Marcelo Paterno também já confirmou a presença. Nós vamos para o fórum, tá certo? E nós vamos colocar todos os pontos inerentes a essa política caótica que nós temos aqui no Brasil. Eu acho que o mercado mundial tem que saber. Hoje nós estamos num mundo globalizado, como você acabou de falar agora há pouco, tá ok? Então, quem fala a verdade não merece castigo. Já que nós não conseguimos resolver os assuntos aqui internamente, dado a esse conluio que existe no mercado de café, então vamos mostrar para o mundo o que é que está acontecendo. Nós vamos falar com as diversas representatividades, vamos falar em público, vamos tomar a palavra lá na plenária e vamos falar o que está acontecendo no mercado do Brasil. Nós não podemos formar dumping. O dumping é uma regra que ela não pode ser desestabelecida, ela é estabelecida pela OMC, né? E o Brasil tem que cumprir, pelo menos com isso. Por quê? Vendendo abaixo do custo de produção está prejudicando toda a nossa cafeicultura e também a cafeicultura mundial. Agora vamos falar um pouquinho sobre os mercados novos. Há alguns minutos você lembrava que nós temos mercados amplos para o Brasil. Isso. No que diz respeito principalmente a cafés especiais, cafés diferenciados. Isso. Vamos dizer assim, o café hoje ainda é uma commodity, tudo entra no mesmo processo de venda? Tudo entra no mesmo processo de venda. Eles conseguiram comoditizar o café. E na verdade o café tem que ser descomoditizado. Essa é a nova tônica que nós temos que tomar em cima da cafeicultura. Por quê? É o que aconteceu com o vinho, né? Meu pai comprava barril de vinho que vinha de Portugal, da Espanha. Depois passou-se a engarrafar o vinho, fazer o terroir, fazer vinhos distintos. E no Brasil nós temos a mesma situação para o café. Nós temos cafés especiais de excelentes qualidades. E o mercado mundial está tendendo a essa demanda de café especial. E mesmo o mercado brasileiro. Quando nós visitamos as cafeterias aqui em São Paulo, nos grandes centros, nós percebemos que eles estão dentro da segmentação de café especial. Então está crescendo. Nos Estados Unidos, para ter uma ideia, hoje cresce 20% ao ano o consumo de cafés especiais. A mesma coisa está tendo na Europa.
Então, os últimos dados estatísticos que eu tinha é que se tomava 30% do café fora de casa. Hoje, na Europa, toma 60% do café fora de casa. E aí as cafeterias precisam de cafés especiais para poder manter aquela clientela. Então, esse mercado está mudando e a tendência dos cafés especiais ela é crescente. E existe no Brasil excelentes café. Tanto o café pontuado pelo Brasil Special Coffee Association, que é a BSCA, tanto pelo SK, que é Special Coffee Association América, né? Então, nós temos essas duas tabelas de classificação de cafés especiais e esse mercado está crescendo. E os produtores estão começando a se inteirar disso, e eles têm que se inteirar cada vez mais. E penso que uma das maneiras de descomoditizar o café é pontuando esses cafés por qualidade e não ficar vendendo uma commodity como nós estamos fazendo. Totalmente errado, né? Nós não estamos explorando esse valor agregado no café. O café especial é o segmento que vai crescer muito e nós vamos conseguir descomoditizar o café em cima disso. Bom, a Sincal, agora Associação dos Cafeicultores do Brasil, né? Mudou o nome, tem muita luta pela frente. Agora uma pergunta, o cafeicultor está consciente desse processo? Ele está aderindo ao movimento da Sincal? Porque a união é difícil na cafeicultura, né? Muito. A cafeicultura tem 320 mil cafeicultores, ô Pulga, você sabe disso, né? Eu estava agora há pouco conversando com o resto. Por que não se une? Não se une porque 270 mil cafeicultores, Pulga, são mini pequenos produtores, propriedades familiares. Esses homens não têm acesso às informações. Os outros 50 mil também ficam muito distantes. E o que aconteceu com a cafeicultura, e vem acontecendo já há muito tempo, sempre foi muito estatizada. Nós temos que desestatizar a cafeicultura. Sempre teve nessas pendengas do governo, né? Como já representou 70%, 80% na pauta de exportação, ele ainda continua mantendo essas características dentro do cenário das decisões do café. Então, nós temos que desestatizar o café, tá ok? Então, os produtores não sabem. Eles, infelizmente, eles são muito bons dentro das porteiras. Das porteiras para dentro, nosso cafeicultor está de parabéns. Nós produzimos 9 sacas de café até os anos 90, a média do ano passado fechou em 26,82 sacas por hectare. Nós triplicamos a produção de café, a produtividade de café, né? Então, o nosso cafeicultor ele é muito competente. E nós temos tecnologia high-tech na cultura do café, a melhor do mundo, não tem a menor dúvida, né? Mas da porteira para dentro. Da porteira para dentro, da porteira para fora. O que nós temos de excelência da porteira para dentro, nós temos os pêsames da porteira para fora. É onde o cafeicultor tem dificuldade de entender. Porque ele está sempre achando que vai sair uma cartola, um coelho da cartola, que o governo vai fazer alguma coisa, e o governo, muito pelo contrário, só faz um desastre em cima da cafeicultura. Colocou o preço mínimo de R$ 333 para o arábica e R$ 232 para o robusta. Não tem a mínima lógica. Então, se esperar coisas do governo para resolver a situação, nunca. Nós temos que resolver através de uma entidade privada, que é o caso da Sincal, democrática, privada, sem fundos lucrativos. É isso que o cafeicultor tem que entender. Ele tem que entender essa tônica. Como tem a ProSoja, como tem outras associações, a Abrafruta, nós temos que ter autonomia. E não temos que chegar lá e tirar o chapéu, sair de lá de cabeça baixa, pedindo pelo amor de Deus para o governo. Nós temos que exigir. Nós pagamos nossos impostos, eles estão lá para atender os nossos anseios. Então, essa que é a finalidade básica do Sincal, lutar para o bem dos cafeicultores. Mesmo que nós saibamos que nós temos aí muita gente que está por fora dessa liderança, mas isso não me contamina, vamos dizer, como presidente da Sincal. Isso me motiva, né? Porque nós temos que chegar lá no pequeno produtor, no mini produtor, na propriedade familiar, melhorar a situação deles, melhorar a situação dos trabalhadores rurais, dos municípios e tudo mais. Então esse é o nosso objetivo. Se cada qual procurar fazer um trabalho social, não pensando no próprio umbigo, o Brasil seria outro país. Então eu me sinto como patriota na obrigação de fazer esse trabalho. Eu não ganho nada por isso, você sabe disso. Quantos anos de luta que nós estamos aí, trabalhando por nossa conta, e nós esperamos a adesão desses cafeicultores, das adesões desses cafeicultores mais intelectualizados, que têm mais capacidade financeira, de nos apoiar. Porque todo mundo parece que está assim, achando que está tudo bem, mas não faz os custos de produções, não sabe que está perdendo dinheiro, não sabe da importância de ter uma entidade desse nível. Porque o CNC não nos representa mais. Infelizmente, o Conselho Nacional do Café não nos representa em hipótese alguma. Se nós pegarmos a verba do Funcafé, que é 5 bilhões de reais esse último ano, foi tudo aplicado de uma maneira, chega a 1 bilhão na mão do produtor e 4 bilhões está na mão da indústria, do comércio e tudo mais. Então, não tem lógica a maneira como o CNC tem conduzido a política feira. Por exemplo, quando a gente pega o estatuto do CNC, lá está bem claro.
no estatuto que o CNC deveria cuidar dos dados estatísticos. Acabei de ler esses dias, não é? Tem que cuidar, por exemplo, do levantamento da produção, do levantamento da área de café, dos números, dos estoques. Cadê isso? Ninguém sabe isso. Isso fica a jogo de 7 chaves. Então, quem manda nesses números são essa carteirização, esse oligopólio carteirizado que sabe disso, tá ok? E nós, produtores, não sabemos. E a nossa entidade, a Sincal, não tem poder econômico para fazer isso. O CNC deveria fazer, tá ok? Então, nós estamos criando uma constelação de trabalho, de luta, para que amanhã, no futuro, nós possamos fazer um trabalho a esse nível. Bom, você está ouvindo Armando Matiello. Armando Matiello é presidente da Sincal, agora Associação dos Cafeicultores do Brasil. O nome mudou um pouquinho, antigamente tinha um outro nome, mas foi corrigido agora recentemente. E a luta continua, é isso, Matiello? A luta continua, nós estamos com Rondônia, estamos com o Espírito Santo, nós estamos com toda a cafeicultura, tanto faz o Robusta, Minas Gerais, São Paulo, Arábica, tudo somando no mesmo contexto, colocando tudo dentro do agronegócio café. Essa que é a importância do negócio, tá certo, Pulga? Mais uma vez, obrigado, Matiello, por estar aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Isso. Muito obrigado. Voltamos ao programa.